Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto em relação ao Chodesh Elul, o caminho correto da Teshuvah. Este é um martelo sagrado, orgulhosamente mostrado pelos jovens do Centro de Estudos de Torá. Em resposta à minha pergunta sobre o que faz um martelo de 5 quilos no centro da mesa principal do Centro de Estudos. Pois com esse martelo, disseram os alunos, são quebrados todos aqueles aparelhos modernos que não têm sequer nenhuma filtragem para que a internet não mostre coisas que não são tão apropriadas. Ao ver a resposta, eu perguntei, será que desde a martelada de tais aparelhos não houve aqui nenhum aparelho parecido com os quebrados? O diretor do Centro de Estudos disse que é muito difícil se desvencilhar desse demônio. Fisicamente, é fácil quebrar o aparelho, e principalmente no momento intenso do despertar, mas mentalmente, no coração, o aparelho está vivo e bem vivo. O jovem ainda está ligado ao mesmo. Em um momento de fraqueza, ele voltará para lá novamente. Esse fenômeno é muito frustrante para mim. Não sei como fazer um caminho para o coração daquele jovem, para que ele não queira voltar para lá. No Talmud, Nedarim, Daftet Amud Bet, página 9b, é contado o seguinte caso. Disse Shimon HaTzadik, que era sumo sacerdote no Beit HaMikdash. Durante toda a minha vida, somente uma vez comi um sacrifício de um Nazir por estar em estado de impureza. Nazir é a pessoa que se absteve de comer vinho, de beber vinho, de uma certa época. Certa vez, disse Shimon HaTzadik, veio ao Beit HaMikdash um Nazir da região do sul de Israel e percebi que era uma pessoa muito bonita, tanto nos seus olhos quanto em seus cabelos. Perguntei, filhinho, por que você deixou seu cabelo crescer, perdendo sua beleza natural? Ele respondeu, eu era pastor para meu pai na minha cidade. Certa vez, fui à fonte encher os jarros com água. Em certo momento, vi a minha imagem, que era tão bonita e atraente, na água da fonte. Naquele momento, o mau instinto quis que eu usasse essa beleza como meio para pecar. Eu disse ao mau instinto, perverso, por que você está tentando dominar um mundo que não é seu? Eu jurei naquele momento ser o Nazir, para que possa dominar o mau instinto e não pecar com minha beleza natural. Disse Shimon HaTzadik, filhinho, que sempre hajam pessoas que decidam ser Nazir como você decidiu. Perguntou Rabi Mani na Gemara, por que em relação ao sacrifício de um Nazir que ficou impuro, ele não come? Em relação aos sacrifícios de outros pecados que não são de Nazir, ele não deixou de comer. Responde o Talmud. Pois quando as pessoas recebem sobre si serem Nazir, é porque têm receio de seus pecados cometidos e no momento de emoção e euforia, sem lógica, prometem ser Nazir, sem levar em conta se isso é feito de todo o coração ou não. Quando ficam impuros no meio da época de Nazir, mesmo que seja por força maior, deve trazer um sacrifício e começar a contagem novamente. Daí, eles se arrependem da contagem de modo geral, pois não pensavam que duraria tanto tempo. Fato que implica a serem trazidos animais não consagrados ao Beit HaMikdash, pois uma vez que houve arrependimento, a promessa de ser Nazir é anulada retroativamente. É preciso entender qual é a raiz da diferença entre o Nazir relatado no Talmud e os outros Nazirim. A resposta é: afastar-se do vinho e do contato com os mortos são acréscimos aos mandamentos de Deus. Quando um judeu aceita um acréscimo sagrado no mandamento de Deus, seus motivos devem ser totalmente esclarecidos. Se na hora de ele tomar uma decisão sobre um acréscimo sagrado, vê quando ele está em um momento de período positivo, em segundo espiritual, e ele se deseja preservar das quedas que recebe o suplemento sagrado. Mas também a situação oposta, onde o homem está em um período de deterioração espiritual. Então, quando ele de repente percebe a depressão em que caiu e uma tempestade de culpa sobre si mesmo, ele decide sobre os excessos que são irrealistas para a sua condição agora, mas vê a expiação por seus pecados. O que há de errado nisso? A resposta é que a excitação é natural passar por seu nome, emoção, momento, fogo. Um momento de fogo que passa e se dissipa. Há uma regra conhecida na psique humana. Nunca tome decisões quando você estiver em uma tempestade de emoções.
com raiva, tristeza, euforia, etc. A emoção ativa o homem e não a mente. Esses Nezirim caíram nos abismos do pecado. E quando decidiram uma vez de começar um processo gradual e arrependimento, escolheram subir de posição e se aceitam como expiação e correção, Nezirut absoluta, mesmo além do que é permitido no judaísmo. Eles vão descobrir que a Nezirut é enorme para eles. E se arrependerão da mesma aceitação e, portanto, trazem um sacrifício de Nazir em vão. Mas o Nazir do Sul assumiu seu Nezirut por observação. Ele reconheceu as tentações do mau instinto e, como barreira e cerca para evitar o pecado, tomou extrema cautela para não tropeçar nos abismos do pecado. A aceitação de sua condição de Nezirut vem de uma consciência interior e um desejo de ser mais santo com uma voz interior forte e estável. Cuidado com o mau instinto dentro de você. Ele está esperando você na próxima rodada. Conclusão. O arrependimento dos pecados é um processo gradual, passo a passo, nível após nível. Os motivos para arrependimento são, de fato, devido a uma emoção ardente, mas o processo prático de arrependimento é feito com a mente e não com a emoção. Portanto, na ordem do Shmoneh Esrei, os sábios decretaram a ordem das Tefilot do seguinte modo: sabedoria, inteligência, depois estudo de Torá. Para que a pessoa saiba, antes de efetuar qualquer passo espiritual, deve ser feito com cautela e com lógica, de modo gradativo, para que a pessoa possa mudar gradativamente e firme. Diante dessas coisas, entendemos por que aqueles jovens que quebraram o celular pelo qual foram expostos ao abismo do pecado, alguns voltaram para lá, porque o aparelho não é um pecador, porque o homem é o pecador. O dispositivo é um meio pelo qual se pode chegar ao pecado. E uma vez que o homem tem muitas e variadas paixões por ele, paixões duras e fortes, ele deve estar ciente do perigo que realmente segura essas ferramentas destrutivas. E não dizer a si mesmo: isso não vai acontecer para mim. E para aqueles ainda não caíram nesse abismo e se compromete a manter esses instrumentos longe dele, ele certamente deve tomar uma decisão sábia e correta. David Amelech ensina o caminho do homem para se libertar do mal. Conjam Teilim, capítulo 14, Pasuk 5. Surmerá vasetov. Afaste-se do mal e faça o bem. A princípio, a etapa de deixar o mal é simples. É como a pessoa que deixa de fumar do mesmo modo. A pessoa que está num programa de controle de peso. É muito fácil, a princípio, deixar de comer guloseimas que lhe fazem mal. Porém, o problema é que essa pessoa não está acostumada com tais prazeres proibidos. Que após o momento de euforia, caso tal afastamento não seja feito com lógica, a pessoa rapidamente voltará à situação não desejada. Quebrar um dispositivo devido ao remorso e dores de consciência, sem um processo embutido na mente, sua natureza passará e dissipará. Provavelmente, não basta quebrar por fora, deve também quebrar por dentro do coração. O dano criado no coração e no cérebro da pessoa, pela exposição aos mesmos conteúdos proibidos, quebrar o dispositivo que ainda permanece no coração, os corações. Mas o único ato sem manutenção espiritual acaba perdendo o seu encanto. E para passar estágio após estágio, é preciso investir em terapia contínua, para preencher o coração com reforços espirituais, de faça o bem, porque fazer o bem sustenta ou afasta do mal. Aprendemos que não é suficiente que uma pessoa não cometa transgressões, mas que deve se esforçar para cumprir muitos mandamentos contra as transgressões, como diz Shlomo Amelech em Mishlei, capítulo 24, Pasuk 6, que betachlumot aseh lecha milchama, pois com truques e astúcias faça para ti guerra contra o mau instinto. Ou seja, cumprir os pacotes de mitzvot requer sabedoria e astúcia para saber como ajustar as mitzvot contra as transgressões. Todo prazer da proibição tem um substituto para o prazer de uma mitzvah. E quando o coração humano é esvaziado de espiritualidade, não é de se admirar porque ele é atraído novamente para a proibição. Estamos no início do mês da misericórdia e de perdão, o mês de Elul. O nome de Elul imediatamente evoca em nós
sentimentos de correção através de nossa jornada em direção ao próximo ano novo, para sempre, em direção ao Rosh Hashanah, que é o dia do juízo para todo mundo. Mas deve-se ter em mente que para manter o afastamento do mal é necessário investir no faça o bem. Que possamos ter o tempo de Elul cheio de boas intenções, bom mês e abençoado mês. Muito obrigado. Chodesh Tov U'Mevorach, Shana Tova U'Metuka.